Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pitt, divulgando mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje é eletrostática, nós trabalharemos hoje aqui em termos gerais. Depois eu estarei postando outras videoaulas para falar sobre a complementação desse tópico aqui. Tranquilo? Então, para iniciarmos aqui, vamos fazer uma pequena revisão sobre a palavra átomo. A palavra átomo, ela deriva do grego átomos, que significa indivisível, que era uma percepção que a comunidade científica tinha até o início do século XX, que após o experimento de Rutherford foi dissolvida, né? E o átomo passou a ter algumas partes que ele se dividiu. Uma dessas partes era o núcleo e outra dessas partes era a eletrosfera. Então ficou dividido em duas partes aí. A constituição, então, que nós percebemos hoje do átomo ficou da seguinte maneira. O núcleo do átomo é constituído de prótons e nêutrons, onde os prótons são partículas que apresentam carga elétrica positiva e os nêutrons são partículas que não apresentam cargas elétricas. E na eletrosfera, que seria a órbita ali em torno do núcleo, ela é constituída de elétrons e esses elétrons são partículas que apresentam cargas elétricas negativas. Detalhe, fazendo uma pequena ressalva que o átomo de Rutherford ele não considerava a partícula nêutron no núcleo, somente só os prótons. Então, o átomo de Rutherford ele era constituído de uma eletrosfera com cargas negativas e do núcleo somente com cargas positivas. O nêutron ele surgiu mais à frente, umas décadas depois, que nós trataremos em outro episódio aqui da nossa aula. Esse aqui é o modelo mais conhecido do átomo atualmente, né? O átomo de Sommerfeld. Tá certo que a versão atual dele não é essa, mas isso aqui ainda permanece em vestibulares específicos, materiais didáticos, então vamos trabalhar com ele. Então nós temos aqui um núcleo, que é constituído de prótons, que são portadores de carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga. E aí, orbitando nessa camada aqui chamada eletrosfera, nessas camadas, né, os elétrons, que são portadores de carga negativa. Então nós temos aqui a eletrostática. A palavra eletrostática ela deriva do grego elétron, que é a junção do âmbar, mais estáticos, que é o estudo das cargas elétricas em repouso. Por isso nós teremos aqui o termo estacionário devido à junção dessas duas palavras. O âmbar é uma resininha amarelada, né? E o estáticos aí significa estacionado. Então, em termos gerais, a eletrostática é a parte da física que estuda as propriedades e ação mútuas das cargas elétricas em repouso em relação a um sistema inercial de referência. Então nós teremos aqui que perceber como que são constituídos aí, como que aparecem os raios, como que eles surgem, qual é o princípio da blindagem eletrostática, todos esses processos aí nós veremos mais à frente. Por quê? Tem um ponto fundamental aqui que é os processos de eletrização, que nós passaremos em outra aula, que é os processos de eletrização por atrito, por contato e por indução. Mas antes, nós teremos que falar de carga elétrica. O que seria essa carga elétrica? Ela é considerada como sendo uma propriedade que se manifesta em algumas chamadas partículas elementares. Por exemplo, nos prótons e elétrons. Um próton e um elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos. E o valor da carga de um próton ou de um elétron é chamado de carga elétrica elementar e é simbolizado por E minúsculo. Lembrando que o valor numérico desse E, que representa a carga elétrica elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Para o elétron, nós teremos um sinal de menos aqui, e para o próton, nós teremos um sinal de positivo. Essa unidade de medida aqui, que é simbolizada pela letra C, representa coulomb. Tudo bem? Então, como que você calcula essa carga elétrica? Para calcular essa carga elétrica de um corpo, nós usaremos a seguinte fórmula ou equação, que representa essa quantidade de carga, o N, número de elétrons em excesso ou em falta, e o E é a carga elementar. Aqui o Q representa a carga elétrica, o N, número de partículas elementares, que no caso aqui seriam os elétrons, e o E é a carga elementar. Lembrando que no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a unidade da carga elétrica é o coulomb. Também tem um contexto histórico do Charles Augustin de Coulomb, que eu estarei passando
em outras aulas. Quando o corpo está eletricamente neutro, daí normalmente as pessoas falam, então neutro não tem carga, eletricamente neutro também não tem carga. Não, é errado. Neutro é uma partícula que constitui o núcleo do átomo, ela não possui carga. Agora, um corpo eletricamente neutro tem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então, esse aqui seria nulo. Agora, se há uma discrepância, eu tenho um número excessivo de elétrons, então eu tenho no corpo mais cargas negativas. Então, ele vai ter um valor de carga, só que com um sinal negativo. Se eu tiver um número reduzido de elétrons, então eu vou ter mais prótons. Então, o corpo vai ter uma carga elétrica positiva. Então, você tem que saber trabalhar com esses valores numéricos para determinar a carga de um corpo. Então, nós temos aqui os princípios da eletrostática. O princípio das ações elétricas é o primeiro deles. Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Também é chamado de princípio de Dufay. Cargas de sinais iguais, positiva repele positiva, negativa repele negativa, positiva atrai negativa, negativa atrai positiva. Ou seja, os opostos se atraem, os iguais se repelem. E o outro princípio é o princípio da conservação das cargas elétricas, ou seja, num sistema eletricamente neutro, ou aliás, isolado, desculpa, a soma algébrica das cargas positivas e negativas será constante, ou seja, a somatória das cargas que eu tenho antes é igual à somatória das cargas que eu terei depois. Ou seja, isso aqui é um dos princípios da eletrostática, ou seja, aquela somatória das cargas que eu tenho antes eu terei depois. Ou seja, para um corpo tem que ganhar, o outro tem que perder elétrons e assim sucessivamente. Então aqui como nós podemos fazer uma analogia, uma referência à eletrização por contato. Então esse Q1 e Q2 aqui seriam as cargas de Q1 e Q2 antes do contato, e Q1', que é esse apóstrofo aqui, e Q2' seriam as cargas após o contato. O tema eletrostático é muito amplo, nós teremos que falar aqui de condutores, isolantes, nós teremos que falar dos processos de eletrização, que é atrito, contato e indução. Então, ficaria muito longo o vídeo e a proposta do canal aqui é sempre ter vídeos curtos, né? No máximo 12 minutos. Então, para não extrapolar esse tempo, nós montaremos outras aulas para complementar esses conceitos que ficaram meio que no ar, tá bom? Pessoal, obrigado por hoje. Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido esses termos gerais aqui da eletrostática. Valeu, até a próxima.